A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Nós estamos aqui para ouvir a voz do nosso Deus. Tão somente a voz de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E Ele já está falando, você está escutando? Ele já está falando, você está escutando? Amém. Ontem nós tivemos um café com as mulheres aqui, o Café com Ladies, e foi muito, muito, muito abençoado. Então elas sabem do que eu estou falando, não é? Então se você não veio, ou por ser homem, ou mesmo por ser mulher, não podia, um compromisso, que você possa inclinar os seus ouvidos para ouvir esse Deus que fala através das canções, que fala através das pessoas das quais nós estamos aqui partilhando uma comunhão. Deus fala a cada segundo, a cada palavra, a cada música, porque Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Você está preparado para escutar? Nossa, Deus perdoa. Eles vão melhorar até o final do sermão. Eu sei disso, porque sou eu que estou pedindo, mas o Senhor vai pedir e eles vão melhorar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Graças a Deus a gente não depende de tecnologia, né? Então tá aqui, o meu sermão tá aqui e não sei porquê. Eu usei ele hoje de manhã, porque quando eu prego, eu gosto de acordar bem mais cedo e meditar de novo na palavra. E o meu iPad acabou a bateria, mas não tem problema, né? Eu sempre tenho um rascunho e vou seguindo esse rascunho. Porque Deus quer falar. Agindo o Senhor, quem? Ninguém. Ninguém. Nada. E nem ninguém pode ou vai impedir o poder e o mover de Deus sobre nós. Pastor Paulo falou aqui que nós celebramos essa semana o Dia Internacional da Mulher. E a gente falou ontem sobre ouvir a voz de Deus, né? Eu até tentei, irmão, vocês sabem que eu gosto de usar da criatividade. Eu confesso que eu não sou uma pessoa criativa. Quando vocês me veem fazendo certas coisas, você pode ter certeza, não sou eu, porque eu não me considero uma pessoa criativa. É o Espírito Santo do Senhor. Só que ontem o processo criativo foi meio em cima da hora. E eu precisava de um megafone, não é? E aí eu coloquei no grupo das mulheres do Ministério Bela, falei, gente, alguém tem um megafone para emprestar? Porque assim, é um item de sobrevivência, vocês já pensaram nisso? Mas infelizmente ninguém tinha um megafone para emprestar, né? Mas mesmo assim, nós ouvimos a voz do Senhor. E hoje nós viemos aqui para ouvir mais uma vez a voz do Senhor que fala através da sua palavra. A palavra do Senhor nos diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Portanto, abra bem o seu coração. Esquece que você tem almoço para fazer, se você for fazer almoço, ou se você está preocupado com o restaurante, ou se, sei lá, o que você tem para fazer hoje, amanhã, esquece. Agora é hora de silenciar todas as vozes que possam estar na sua cabeça e no seu coração, para deixar uma voz só falar com você, que é a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, Pai. Eu te agradeço mais uma vez por esse culto, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua presença, pela oportunidade de podermos Te cultuar livremente, estarmos num país livre, ó Deus, que é permitido nós sairmos das nossas casas para irmos ao templo e Te louvar e ouvir a Tua palavra, uma palavra específica para cada coração, Senhor. E nós clamamos, ó Deus, que nessa manhã o Senhor abra o entendimento
entendimento em nome de Jesus. Abre o entendimento do nosso intelecto, abre o nosso coração, porque sabemos que Tu queres falar conosco nessa manhã. Portanto, nós declaramos que nada nem ninguém vai impedir o Teu agir, porque nós estamos sedentas da Tua palavra, Senhor. Pai, tira as nossas escamas dos olhos, talvez tampões nos ouvidos espirituais. Senhor, nós queremos repousar na Tua doce, santa e poderosa presença. Aquieta a nossa alma. Aquieta a nossa alma nessa manhã e transforma-nos de uma maneira maravilhosa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre uma mulher, né? Nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. Eu não poderia deixar de pregar na palavra de Deus também, utilizando, né, a figura e a passagem de uma mulher. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou o seu aplicativo da Bíblia, ou no seu Google, né, que é mais fácil, em Atos, capítulo de número 16, acho que vai ser projetado também. Atos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso de número 11. Até o verso de número 15. Atos 16, versos 11 ao verso de número 15. Eu vou ler por lá, que daí fica na mesma sintonia, né? Na mesma tradução, é a NVT. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração, preste atenção, o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Até aqui. Essa passagem vai nos falar então dessa mulher chamada Lídia. E eu gostaria de intitular o nosso sermão hoje como Lídia, uma mulher que marcou a história. E nós vamos entender, perceber, compreender por que ela marcou a história. E que história ela marcou? Paulo aqui, ele estava na sua segunda viagem. E se você voltar uns versículos anteriores, Paulo teve um sonho. Nessa segunda viagem de Paulo, ele estava passando nas igrejas que ele havia plantado, mas numa bela noite, ele teve um sonho em que Deus revelou para ele, e diz as escrituras sagradas que no sonho ele ouviu: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele, juntamente os seus companheiros, saíram em direção à Macedônia e foram para essa região da Europa e pararam ali na cidade de
Filipos, em Tiatira. Bom, Filipos era uma cidade predominantemente gentia, ou seja, as pessoas que haviam ali não tinham se convertido totalmente ao judaísmo, eram pessoas que cultuavam outros deuses e por isso eram chamados de gentios. Paulo então para nessa cidade, movido pelo Espírito Santo de Deus. Paulo para nessa cidade e então ali ele procura um templo, mas não tinha uma sinagoga. O próprio texto vai falar, procurando um lugar de oração. E ele não encontra. Quando nós vamos estudando a história, o contexto dela e o porquê que Paulo não encontrou esse lugar de oração, é interessante observar que para ter uma sinagoga tinha um quórum. Precisava ter um quórum mínimo para ter uma sinagoga. Precisava ter um número X de homens convertidos ao judaísmo para que tivesse então aquela sinagoga. E então nós percebemos pela história, pelos teólogos, pelos historiadores, que aquela cidade era predominantemente gentia e por isso essa dificuldade de Paulo encontrar um lugar de oração. Então ele sai à caça, vamos dizer assim, né? Ele sai à caça procurando pessoas. E como nós mesmos falamos aqui que haviam poucos homens que naquela cidade, por isso não tinha sinagoga, ele encontrou quem? Mulheres. Mulheres que estavam à beira do rio. Porque a gente, né, as meninas vão concordar, a gente gosta de um grupinho, né? A gente tem as mais chegadas, né? E mulher gosta de oração. Olha só, e ali Paulo então encontra aquelas mulheres que possivelmente eram mulheres ou desses homens que eram já convertidos ao judaísmo, ou mesmo simpatizantes, pessoas que não se encaixavam nas outras religiões, não adoravam os outros deuses, e então foi aí que entra a Lídia. Lídia, ela era uma simpatizante. Nós vamos entender mais ou menos o que é isso, né? Pela palavra do Senhor. E a Bíblia nos fala que então Paulo para e conversa com aquelas mulheres e ali se destaca a Lídia. É interessante observar o movimento de Deus na história. Nós falamos aqui que nada impede o agir e o mover de Deus. Como Deus, quando Ele quer salvar alguém, quando Ele quer nos alcançar, quando Ele quer falar conosco, Ele move céus e terra. Ele deu aquela visão a Paulo, e a primeira pessoa que ele encontra são essas mulheres, e principalmente Lídia, que vai ser o tema aqui da nossa reflexão nessa manhã. Deus move céus e terra para nos alcançar, para falar conosco, para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Ele não mede circunstâncias para nos alcançar e atingir os seus propósitos eternos. Deus queria fazer algo extraordinário, não só na vida de Lídia, mas principalmente em Filipos. Através de Lídia e alcançando também outras pessoas. Deus queria usar a vida dessa irmã, dessa mulher, para impactar aquela cidade. Então nós vamos olhar, eu queria propor para você que nós vamos olhar para a Bíblia, para a vida de Lídia, como se a gente fosse entrar hoje no Instagram dela para saber quem que ela é. Coloca lá, por favor. A gente criou um Instagram da Lídia de Filipos, para a gente ver, porque a própria palavra fala do perfil dela. Olha lá, Lídia de Filipos, ela até postou um story ali, tá vendo? Tá vermelho lá, né? Lídia de Filipos era vendedora de tecido de púrpura, acho que faltou um tecido ali, e também era temente
a Deus. E você vai ver que está meio escuro, né? Aqui a projeção, mas ela até publicou algumas fotos. Por quê? Porque ela queria vender o peixe dela. Hoje, o que as pessoas mais fazem no Instagram? Quem tem lojas, ou tem comércio, ou tem uma empresa, coloca o seu produto para vender. Então, lá, os tecidos de púrpura. E quando nós pesquisamos, os tecidos de púrpura eram extremamente finos, caros. Pensa nas marcas mais caras que existem hoje. Não vou falar os nomes porque eles não patrocinam a gente. Mas pensa, você sabe quais são as marcas mais caras. Era muito, 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 muito caro. Isso significa que Lídia era uma empreendedora, era uma empresária, era uma vendedora do ramo de confecções, né? Vendia tecidos para fazer diversos, sejam roupas para as mulheres. Aquele tempo, naquela cultura, usava muitos tecidos, ainda usa, né? Até hoje. Mas ela postou foto das amigas dela também, porque aonde que Paulo encontrou ela? Na beira do rio com as amigas. E amiga que é amiga tem foto com as amigas, e a gente posta foto com as nossas amigas, não é verdade? Então ela postou lá, ela conversando lá com as amigas dela, porque tudo indica que isso era o cotidiano dela, né? Que ela ia lá encontrar as amigas para conversar sobre diversas coisas, para orar e para buscar Deus. Ela postou também uma tulipa ali, porque mulher gosta de flores, né? Então ela postou também uma tulipa. Qual o marco que essa mulher teve e por que Deus a escolheu? Todos nós temos um perfil. Talvez aqui você seja um empresário, talvez você seja uma professora. Lá no seu Instagram você posta coisas que você gosta, posta as pessoas que você conhece. De repente você nem posta que é temente a Deus, mas de vez em quando você faz um story, né? Estou na igreja cultuando, né? Marca lá @primeiripique, né? Mas nós vamos aprender que essa mulher, ela precisava de alguns passos na sua vida que nos inspiram e que a levaram para mais próximo do Senhor. Porque são essas qualidades que o Senhor deseja ver na nossa vida. Então, por que essa mulher marcou história? Qual o segredo dela? Será que ser uma profissional do ramo de tecidos finos e caros? Veja o que nós aprendemos com ela em primeiro lugar. Havia equilíbrio entre a sua vida profissional e pessoal. Quando nós estudamos sobre Lídia, nós vemos que ela era essa empresária, dona do seu próprio negócio, comerciante, aliás, que era uma evolução para a época. O que nos leva a entender que Lídia ou era viúva ou não tinha marido, mas tinha família, né? O texto mesmo vai falar lá no final. Ela era dessa cidade chamada então de Tiatira, onde esse ramo de confecções era muito forte, os trabalhos, as produções, e ela então, quem sabe, poderia também ser uma representante comercial de alguma daquelas empresas que dominavam naquele setor. Ela usava aqueles tecidos coloridos, diversos. Mas na vida de Lídia, embora todo colorido de todos os tecidos que ela poderia vender e os tecidos finos, havia algo que precisava se tornar mais colorido ainda na sua vida. A coloração que vem de pertencer ao Senhor de uma maneira fiel, real e verdadeira. Lídia, ela era o que nós podemos falar nos dias de hoje de uma mulher bem-sucedida. E quando nós vamos para a nossa sociedade, o que mais a sociedade impõe para nós? Para os nossos filhos? Ser bem-sucedido, dar certo na vida. E o ser bem-sucedido profissionalmente quer dizer bem de dinheiro. Você precisa correr atrás. Você precisa ter sucesso. Não precisa sair na Forbes, entre os melhores do ano, mas tem que ser um profissional de sucesso. Correr atrás do trabalho.
E com Lídia nós vemos que ela soube equilibrar a sua vida profissional e a sua vida pessoal. De que forma isso está escrito no texto? Bem, veja que o texto fala, em primeiro lugar, que ela é temente a Deus. Eu estou invertendo a ordem porque é proposital, tá bom? Porque nos dias de hoje não se valoriza o temer a Deus, o conhecer a Deus. A gente vai entrar nesse aspecto no nosso segundo ponto. Mas o que se valoriza hoje é você ter sucesso profissional, ser alguém que deu certo na vida, ter orgulho do seu trabalho, correr atrás do dinheiro. E o trabalho muitas vezes se torna um Deus. Tem se tornado Deus na vida das pessoas. Mesmo aqueles que frequentam igrejas. Porque é nesse perfil que Lídia se enquadra. Mas ela soube equilibrar. Veja que mesmo sendo uma mulher independente, uma empresária de sucesso, né, com posses, talvez tivesse diversos funcionários, diversas coisas para correr atrás, pagamentos, visitas para agendar, se fosse nos dias de hoje, vamos pensar assim. Ela ainda tinha tempo para buscar a Deus, para ir se encontrar com as amigas e orar ao Senhor. Esse equilíbrio é fundamental na nossa vida nos dias de hoje. Nós queremos ser pessoas de sucesso. E a internet muitas vezes nos desafia a isso, né? Quantos seguidores você tem? A Lídia aqui, ela estava cheia de seguidores. Ó, 17K, hein? Tinha bastante seguidor. Por quê? Porque a gente vai ver que ela foi uma mulher influente. Ela não fez do seu trabalho um Deus, mas ela soube equilibrar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Porque, irmãos e irmãs, deixa eu falar uma coisa para você que gosta de trabalhar muito. Eu tenho alguém lá em casa que gosta de trabalhar muito, muito. Eu também trabalho muito, né? A vida não é só trabalho. O trabalho é uma bênção. Deus nos deu, Deus nos dá força, Deus nos dá inteligência, capacidade. Se você é formado em alguma área, algum ramo, Deus abriu portas para você. Mas você não pode fazer do seu trabalho o seu Deus. Hoje a cultura moderna endeusa o trabalho. E quando alguém porventura está desempregado, por conta da crise, por tudo que tem acontecido economicamente no nosso país, ficam desesperados. Mas esse é o segredo do sucesso. Esse Deus que abençoa, esse Deus que dá inteligência, esse Deus que dá criatividade, esse Deus que na pandemia nos fez nos reinventar. Quantas pessoas se reinventaram nas suas vidas profissionais? Esse Deus capacita, é o Deus que nós devemos buscar, o Deus único e verdadeiro. Esse é o aspecto que fez de Lídia uma profissional de sucesso, uma mulher bem-sucedida, porque ela soube equilibrar o seu trabalho e a sua vida pessoal. Ela não deixou que o trabalho engolisse a sua vida pessoal, espiritual. Ela tinha tempo para fazer todas as coisas. Quantas vezes nós falamos que nós não temos tempo para as coisas que são mais importantes na nossa vida, que é estar aos pés de Jesus, que é buscar, que é ouvir a Deus, porque o nosso trabalho tem nos sufocado, não é verdade? Não é verdade, minha gente? Hoje é dia de a gente confessar os pecados diante do Senhor. Não precisamos nem confessar, eles já sabem, né? Mas é bom a gente falar porque a gente se torna mais leve. Porque a gente deita, está pensando no trabalho, a gente acorda, está pensando no trabalho. Hoje a gente está indo quase dormir, amanhã a gente está pensando no trabalho. Eu já preguei sobre isso aqui em Mateus 6. Quando Jesus fala para buscarmos o reino de Deus. A vida não é só trabalho. É isso que nós aprendemos com essa mulher que marcou a história. Ela soube equilibrar o seu trabalho e a sua vida pessoal. É saudável, é necessário trabalharmos. Não estou falando nada disso. Ninguém amanhã está pedindo o desligamento da empresa que você trabalha. Mas o que falta para nós é colocar em ordem o nosso mundo. Tem até um livro que diz assim, né? Coloque em ordem o seu mundo interior.
para que sejamos pessoas de sucesso. Não adianta você fazer mestrado, é muito bom, doutorado, PhD, pós-doutorado, sei lá, tantas coisas que já tem, se a sua vida pessoal com Deus anda um caco. Se você até conhece Deus, mas é de uma maneira mais à distância. Ela procurava. Agora, a gente pode elencar sérias coisas que não estavam acontecendo. Não tinha uma sinagoga, não tinha alguém para pregar. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e propósito, enviou Paulo para que os ouvidos, o entendimento de Lídia fosse aberto. Porque aquela ali, como diz, estava facinho para o evangelho. Era uma pessoa aberta. Mas algo precisava acontecer no seu coração. Assim como muitas vezes precisa acontecer no nosso. Ontem eu citei uma frase de C.S. Lewis, que ele diz que Deus usa a dor como um megafone para o homem ensurdecido. Deus muitas vezes usa situações difíceis na nossa vida, muitas vezes Ele tira o trabalho, muitas vezes Ele te impede de trabalhar, para que você valorize aquilo que realmente tem valor, para que você veja que a sua vida só tem valor se Deus estiver no centro dela, no lugar certo, se Deus estiver no lugar certo na sua vida. Às vezes Deus nos para de diversas formas na nossa vida profissional, porque nós precisamos trazer o equilíbrio, e o Espírito Santo e a vida em Deus nos dá esse equilíbrio. Mateus 8, verso 36 diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Reveja o seu perfil. Talvez você se gabe por ser uma pessoa que trabalha muito, mas a sua vida pessoal, espiritual com Deus anda de cabeça para baixo. A vida não é só trabalho. Era um sábado. Lídia parou tudo para ir conversar e orar e falar sobre Deus. Como está esse equilíbrio na sua vida? Segunda característica que nós vemos aí no perfil de Lídia: temente a Deus. Ela buscava o Senhor. Porque é preciso nós nutrirmos a nossa alma, alimentarmos a nossa espiritualidade. A vida não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só se vestir, mas é o se voltar para Deus. Quando Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, é para que nós tivéssemos, é para que a gente tivesse se despertado, que um dia nós vamos partir daqui, e o que nós vamos levar? Vamos levar a conta bancária? Do céu a gente vai poder fazer Pix? No céu a gente vai se preocupar com o boleto? Graças a Deus, né? Não, eis que faço nova todas as coisas. Chega de conta, vocês pagaram muita conta quando vocês estiveram lá. Não, mas ela era temente a Deus. E o que significa então, pastora, ser uma pessoa temente a Deus? Essa palavra no grego, ser temente a Deus, significa que ela escolheu, dentre tantos deuses que aquela cultura gentílica adorava, ela escolheu não se misturar com aqueles deuses e conhecer mais o Deus de Israel, o Deus Yahvé. E ela então gostava de adorar o Senhor. Aliás, em outras traduções fala que ela era temente a Deus, outras que ela adorava a Deus, e outras traduções que ela servia a Deus. Concorda comigo que hoje tem muita gente que é temente em Deus no sentido de crer na existência de Deus? Não tem? Tem. Mas só fica aí nisso, nesse primeiro degrau. Posta até no Instagram: ah, eu acredito em Deus, fé em Deus. Se você for no Morro do Rio de Janeiro, você certamente vai ver que lá os traficantes, os chefes, os mafiosos, das bocas que existem lá, acredito que aqui também, mas é mais comum no Rio de Janeiro, eles falam fé em Deus. Fé em Deus.
de uma maneira totalmente superficial. Lídia conhecia, ouvia falar de Deus, mas de uma maneira superficial. Até que então Deus precisou mandar Paulo lá para aquela cidade, para que ela tomasse um segundo passo na sua vida, que era ser despertada pelo Senhor. E o texto é muito claro quando diz que Deus, através das palavras de Paulo, ao ouvir o que Paulo pregava naquela conversa totalmente informal, na beira do rio, Deus abriu o entendimento de Lídia. E essa palavra, abrir o entendimento, significa aderir, tomar uma decisão, esclarecer. Tudo fez sentido, mas havia uma busca. Ela estava buscando. E a palavra do Senhor fala que nós devemos nos achegar perto de Deus, e Ele se achegará perto de nós. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos sair dessa nomenclatura de só conhecer a Deus, mas de ter um compromisso sério com o Senhor, de colocar realmente aquilo que tem valor, que é a nossa espiritualidade, porque foi para isso que o Senhor morreu no nosso lugar. De sairmos da nossa zona de conforto, de pararmos de vir aos domingos de uma forma religiosa, superficial e até mesmo tradicional. Eu tenho 42 anos. Eu cresci na igreja, vocês sabem, meus pais estão aqui, meu pai é pastor jubilado. Eu tenho uma longa história na IPI, há 20 anos, vou fazer 20 anos em dezembro como pastor aqui na igreja. Mas quando eu tive 14 anos, eu precisei fazer uma decisão por Cristo. Deus abriu meu entendimento. E eu entendi o que Ele queria para a minha vida. Assim como aconteceu também na sua vida. Eu quero crer que sim. Só que você concorda comigo que vão se passando os anos, os dias, o trabalho, os problemas, as coisas que acontecem, tudo na nossa vida. Muitas vezes nós nos tornamos espectadores, nos tornamos membros como se fossem membros de um clube. Nós estamos dando aula aqui dos primeiros passos na classe de integração das pessoas que vão se tornar membros da nossa igreja. E nós falamos, nós não queremos membros. O membro é um termo da nossa igreja para dizer que você participa da primeira igreja. Mas nós não queremos membros, nós queremos discípulos e discípulas de Jesus, porque essa é a visão que nós temos e que biblicamente cremos. Naquele tempo os discípulos saíam falando, Paulo pregou, e ele não fez membro de igreja, ele fez pessoas que viveram o evangelho, que pregaram o evangelho, que fizeram diferença, como Lídia. Claro que Lídia tinha toda a facilidade, com certeza, por ser vendedora, de falar e de se comunicar com as pessoas. Mas não há nada, mais uma vez, não há nada que Deus não possa fazer quando Ele abre o nosso entendimento. Então eu quero dizer para você, por mais que você tenha 30, 40, 50, 80, 100 não deve ter, mas por aí vai. Você vai precisar de vários momentos da sua vida, Deus abrir o seu entendimento. Deus falar com você de uma forma especial. Deus chacoalhar a sua vida. Deus te levantar como levantou Lídia. Deus usar Paulo. Paulo, quando se converteu, o apóstolo Paulo, o que aconteceu com ele? Ele ficou cego. Para depois Deus mostrar o que Deus queria fazer na vida dele. E então as escamas caíram. Hoje nós precisamos nos achegar perto de Deus, para que o nosso entendimento seja aberto, para que a gente cresça, para que a gente chegue à maturidade, para que a gente pare de ser bebê espiritual, mas para que a gente chegue à maturidade, à estatura de Cristo. E isso acontece quando nós nos tornamos sensíveis ao agir e ao mover de Deus, porque Deus fala conosco, Deus quer falar com você. Deus está falando a sua vida, assim como Ele tem falado a minha.
Deixe o Espírito Santo nessa manhã abrir o seu entendimento das coisas que Ele deseja e quer fazer na sua vida. O nosso Deus, eu já falei isso, o nosso Deus é um gentleman, Ele não faz nada obrigado. Nós falamos aqui, mas agindo Deus, quem impedirá? Muitas vezes nós impedimos o agir de Deus, por quê? Porque estamos acomodados, porque não queremos abrir mão, porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos ser como Paulo, que saiu de uma cidade para outra em obediência ao chamado e à visão de Deus. Nós precisamos ser como Lídia, que se prontificou, que estava sensível. Aliás, quando nós estudamos sobre a vida de Lídia, a marca maior da vida dessa mulher era a generosidade, porque ela era sensível ao agir e à voz do Senhor. Pare de viver uma vida superficial, ou fazer de Deus subserviente. Tem que falar devagar. Só para te satisfazer, só para abençoar quando você está mal. Não. Deus deseja fazer muito mais, você crê nisso? Deus deseja fazer muito mais. Saia do nível 1 e caminhe em tantos outros níveis que Deus tem para fazer na sua vida. Nível 2, nível 3, de te usar, de falar com você, de agir poderosamente na sua vida. Chega de entregas parciais. Quando eu olho para a vida de Lídia, eu lembro disso. Chega de entregas parciais. Será que muitas vezes nós não estamos vindo ao templo, cultuar ao Senhor, trazendo ofertas parciais? Eu já dou dízimo. Eu já estou aqui. Eu já cumpri aquilo que me cabia. Não. Deixe o Espírito Santo do Senhor abrir o seu entendimento, assim como Deus abriu o entendimento de Lídia, de Paulo. Venha para o culto, ouça a palavra de Deus, tenha o seu momento devocional com o Senhor, deixando Ele abrir o seu entendimento. Eu ia intitular esse sermão, mas são pequenas curiosidades. Eu ia intitular esse sermão como Lídia, a mulher que Deus abriu o entendimento. Mas ia virar meme, não é? Porque mulher abriu o entendimento. Então eu pensei assim, não vou fazer isso, não é? Porque o exemplo de Lídia serve para mim que sou mulher, mas serve para você também que é homem. Nós temos o Lídio, não é Lídio? Nós temos o Lídio aqui, para todos nós. Ontem eu falei sobre Talita, e eu falei, hoje todas nós somos Talitas. Então hoje, pela palavra de Deus, todos nós devemos ser Lídias e Lídios, para que Deus nos levante, para que Deus possa trazer o equilíbrio na nossa vida, entre a vida profissional e também pessoal, mas principalmente que a gente tenha um relacionamento firme, verdadeiro com o Senhor, porque Deus quer agir em nós e através das nossas, Deus quer tirar as escamas. Ela estava sensível, que sejamos também sensíveis à voz do Senhor. As minhas ovelhas, diz em João 10, verso 27 e 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Pare de buscar o Senhor só como alguém que acredita, mas como alguém, como Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que você possa ver o Senhor abrindo seu entendimento quando você tiver um conflito na sua casa. Que você possa ver o Senhor abrindo seu entendimento quando você tiver uma situação difícil no local que você trabalha. Que Deus possa abrir o seu entendimento para falar do amor dele às pessoas que não conhecem, para trazer uma palavra de esperança, de paz. Lídia não ficou só com a palavra para ela. Lídia se dispôs a ser alguém influenciadora do seu tempo, não só como uma mulher muito bem nos negócios, bem sucedida, mas como uma mulher temente, que servia a Deus em todo o tempo, que andava com Ele, que conhecia Ele, porque Deus abriu o entendimento dela. E no momento que Deus abre o entendimento dela, o que acontece com ela? Ela é batizada. E aqui é o terceiro momento da nossa reflexão. Lídia
Foi uma mulher que marcou a história porque ela foi instrumento para abrir portas para o Evangelho. Quando nós só tememos a Deus, quando nós servimos a Deus de uma maneira muitas vezes fria, distante, nós nos acomodamos de ter o Evangelho só para nós, porque nós estamos salvos, porque nós conhecemos a verdade, porque Deus está conosco. Mas e tantas as pessoas que convivem conosco, os nossos familiares, os nossos amigos? Vamos negar remédio a quem precisa? Vamos negar esperança a quem precisa de esperança, que está ao nosso redor? Ou vamos fazer como Lídia fez? Olha, eu quero me batizar, mas não só a mim. Eu quero que a minha família venha junto. Porque Lídia queria, é o que está escrito na palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E olha, não só isso, eu não quero só me batizar. Lídia foi batizada, e o batismo, para nós, presbiterianos independentes, é o selo sim de que tomamos uma posição com o Senhor, de que somos salvos, mas que principalmente pertencemos a uma comunidade, que pertencemos a um povo. É o selo, é o sinal do Senhor sobre nós. Mas também o batismo quer dizer conversão, transformação de vida. E quando Deus abre o nosso entendimento, acontece o que se chama no grego de metanoia. Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. Então, meu irmão e minha irmã, a conversão, ela não acontece só uma vez. Ela acontece todos os dias, porque nós precisamos de Cristo em nós. Porque a vida de Cristo em nós nos transforma de dentro para fora. Porque nós caminhamos sim em santidade, não somos santos, mas caminhamos em santidade. Todos nós temos os nossos perrengues, todos nós temos os nossos dias cabeludos, difíceis. E por isso que carecemos do Senhor. E aí quando se fala em ser instrumento como Lídia foi, a gente olha, mas ela devia ser muito perfeita. Nos dias de hoje, nossa, que mulher de sucesso. Não, nada era sobre ela, mas sobre o poder de Deus. E o mesmo poder de Deus que estava sobre ela, o apóstolo Paulo e tantos outros homens de Deus que encontramos na palavra, está sobre a sua vida, amém? O mesmo poder que estava sobre Lídia, está sobre a sua vida. E ela marcou história, e algo curioso aqui é que Lídia foi a primeira pessoa a se converter na Europa. E ali ela fundou uma igreja na sua casa. Deus abriu o seu entendimento. Ela se dispôs e abriu a sua casa, a sua família se converteu e tantos outros que ali passavam e conheciam ela. O que o Senhor está dizendo para nós? Que Deus não deseja só abrir o nosso coração, mas Deus deseja salvar outras pessoas através de nós, através dos nossos relacionamentos. Que nós devemos não só abrir o nosso coração para Deus, mas também abrir toda a nossa vida, a nossa casa. A nossa igreja tem a visão de igreja em células, onde nós nos reunimos todas as semanas, um dia na semana, para fazer o que Lídia fazia no passado. É bíblico. Onde Deus fala, onde Deus abre o entendimento, onde Deus nos transforma, onde Deus nos usa. Deus quer fazer do nosso lar, da nossa vida, a partir da nossa vida e do nosso lar, um pedacinho do céu. Amém? Esse mesmo Deus que nos alcançou, esse mesmo Deus que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais, Ele deseja alcançar outros para o Senhor. Assim, o Senhor deseja fazer na nossa vida. Há um ditado popular que diz: nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Você pode ter aí um futuro muito bom, você pode ter uma vida profissional muito boa, mas se você não passar de temente para discípulo de Jesus dentro da sua casa, todo o seu esforço vai ser em vão. Lembra do texto que eu li, Mateus 8? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Estou falando da nossa própria alma. Mas é a alma dos nossos?
não sejamos negligentes, mas que possamos servir ao Senhor. Se disponha a ser um homem, uma mulher bem-sucedida, de acordo com a palavra do Senhor. Se disponha em equilibrar a sua vida. Talvez o Senhor te chamou aqui nessa manhã para que a sua vida haja equilíbrio. Não, eu estou correndo demais, eu preciso ter mais tempo para Deus. Não, eu preciso, Deus falou comigo hoje, eu preciso que Deus abra o meu entendimento de coisas que eu não estou vendo. E a palavra do Senhor diz: clama a mim e responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso significa que é Deus movendo e Deus abrindo o nosso entendimento, mas nós precisamos ser como Lídia e deixar estar sensível a esse agir. Deus quer fazer do seu lar um pedacinho do céu, que nós possamos viver o Evangelho de forma integral, mais próximos de Deus. Ah, pastora, mas eu não tenho o dom da palavra como você tem. Deixa eu falar, eu não tenho não. Quando eu subo aqui, eu vou contar só para vocês, tá bom? Há um segredo nosso, vocês não contam para ninguém. Mas quando eu subo aqui, os primeiros 5 minutos eu estou assim: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, me ajuda. E aí o Senhor vai. Se fosse por mim, nossa, é muito mais fácil ficar no banco e escutar. Fazer sermão, se Deus não falar, eu fico em desespero. Falo: Senhor, fala logo aí para eu ficar tranquila, né? Porque o Espírito Santo funciona comigo assim, de forma organizada. Fala aí, me dá um texto, me conduz, abre o meu entendimento. Esse Deus que fala comigo é o Deus que fala com você, é o Deus que quer falar não só com você, mas através de você. Esse Deus que te salvou, que te redimiu, é o mesmo Deus que deseja redimir e salvar tantas outras pessoas. Pessoas que trabalham com você, seus vizinhos, seus amigos. Deus é bom. E por que às vezes a gente esconde a bondade de Deus só para nós? Não vamos esconder o nosso candeeiro, mas vamos iluminar, porque esse mundo precisa disso. Esse mundo precisa de homens e mulheres que servem a Deus de coração, de Lídia, de Lídios, que se levantem, que se disponham, que estão sensíveis à voz de Deus e que são usados por Ele, que marcam história. Eu já ouvi muitas histórias aqui na nossa igreja de quem deu Bíblia para quem, de que foi na família, de amigos que se achegaram por eventos que nós fizemos. Que em nome de Jesus, muitas pessoas possam se render ao nome de Jesus. Não espere a sua vida estar 100% certa, porque só vai acontecer isso quando o Senhor fechar os seus olhos e se abrir lá na glória. Deus quer nos usar da maneira que nós estamos, com os nossos problemas, com as nossas imperfeições, para mostrar que Ele é Deus. Não foi assim na vida de Paulo? Ele não teve tantos perrengues, não passou fome, teve dificuldade de saúde, de tudo, não teve? E ele blasfemou contra Deus? Não. Começou a viajar e falar do amor de Deus. Esse mesmo Deus está sobre nós. Abra o seu coração nessa manhã para o Senhor. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra do Senhor fala que a palavra dele jamais volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Eu creio que o Senhor nessa manhã tocou corações aqui, porque nós começamos essa mensagem dizendo que nada ia impedir o mover de Deus, amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor falou a você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor ministrou no seu coração e na sua mente. Por isso eu não queria que você saísse daqui sem uma oração. Que sejamos influenciadores. Que o nosso perfil fale de um Deus que é bom,
que salva e que usa poderosamente. Que os nossos lares sejam cheios da presença santa e maravilhosa do Senhor, a partir de nós. Amém?